última tecnologia aqui da Igreja Bíblica. Ó. Aí, ó, Pérsia vai ganhar um galardão, Pérsia, olha aí, ó. Uma salva de palmas para a Pérsia, para ficar vermelha, aí, ó. Por falar em galardão e nas bênçãos de Deus sobre as nossas vidas, eu quero parabenizar o Ministério Infantil pela entrada tão colorida que prepararam. Esse mês todo nós estamos fazendo isso. Deus abençoe cada componente desse ministério. E Deus tem nos abençoado tanto como igreja, que recentemente a nossa igreja foi reconhecida pelo Poder Público Municipal como a igreja que mais contribuiu com a campanha de agasalho na cidade de Mogi das Cruzes. Eu louvo a Deus por isso. Eu vou compartilhar. Porque nós desejamos, sim, ser uma igreja que glorifica a Deus por suas boas obras. E tem sido assim. E mais uma vez agora, nós tivemos a alegria de ter a nossa diaconisa, a professora Marilena. Ela recebeu um prêmio, chamado Prêmio Profissionais do Ano, conferido pela TV Fato. E ela recebeu exatamente essa diplomação muito bonita pelo seu destaque no serviço social. E ela trouxe aqui para a igreja, me entregou e falou: pastor, esse prêmio não é meu, esse prêmio é da Igreja Bíblica, porque o meu trabalho na área social só é possível por causa dessa igreja. Sabe por quê? Porque você contribui, porque você ajuda, porque você está engajado nesse ministério. Eu louvo a Deus pela vida da professora Marilena e pela vida de cada um de vocês que procura cada dia viver o Evangelho. Jesus disse assim: para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Louvado seja o Senhor pela vida da nossa diaconisa, pela vida de cada um de vocês que tem contribuído ininterruptamente pela causa de Jesus. Nós estamos inaugurando um novo tema: o reino é das crianças. E é sempre um desafio quando nós pensamos nisso e nas palavras de Jesus sobre esse assunto. Mas eu gostaria de iniciar compartilhando uma história no mínimo inusitada. O nome desse homem, ator, Charles Brookfield, ele passou por essa experiência muito curiosa. Por algum equívoco, anunciaram que ele tinha morrido. Não sei se você já passou por isso uma vez, mas ele passou por isso. E como ator, saiu uma matéria no jornal. E ele teve essa experiência singular, única, de ler o seu obituário. E a matéria dizia assim: ele nunca foi um grande ator, mas foi imprescindível nos pequenos papéis. Ele gostou disso. E você gostaria disso? Sabe que mesmo não sendo alguém que vai receber o Oscar, o seu trabalho foi imprescindível, mesmo sendo num pequeno papel. A nossa personagem dessa noite, sobre quem eu quero compartilhar, que encontramos na Palavra de Deus, é alguém assim. É alguém que não teve um papel muito grande, não é elencado entre aqueles que nós chamaríamos de heróis da fé. É uma pessoa que chega a ser anônimo, nós não sabemos o nome, mas a sua experiência, que não é apenas um conto, não começa com era uma vez, não, é uma pessoa no tempo, no espaço. E a sua história reverberou de tal maneira que até mesmo Jesus fez referência ao que os americanos chamam de outcome, o resultado da história dessa pessoa, aliás, dessa menina, porque o reino de Deus é das crianças. Abra sua Bíblia, por favor, no segundo volume dos Reis, no capítulo 5. Segundo volume dos Reis, capítulo 5.
Testamento. Você encontrou, diga amém. Quero desapontar minha menina e atropelar. A palavra de Deus diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor era vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberás que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia até comigo, por se ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito um profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: eis que eu agora reconheço em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor em cuja presença estou, não o aceitarei. Estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerás de teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto, perdoe o Senhor teu servo, quando o meu Senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto me perdoe o Senhor ao teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Sensacional essa história, depois você pode ler com mais calma em casa. Essa história, ela acontece depois do ano 931 a.C. 931 a.C. é quando o reino de Israel se divide em 2, do sul e do norte. No norte, 10 tribos, no sul, 2 tribos, Judá e Benjamim. O reino do sul ficou conhecido como Judá, por ser a maior tribo e talvez a mais significativa representatividade em função do reino davídico. As tribos do norte se tornaram rapidamente liberais na sua prática, mais rápido do que do sul. O sul também chegou lá,
mas demorou um pouco mais de tempo. O que acontece aqui no Reino do Norte, agora, quando essa história está acontecendo, por volta do ano 850, mais ou menos, para a gente falar em números redondos, sobre o reino de Jorão. Jorão, para você ter uma ideia, ele não era um cara bom, de jeito nenhum. Filho de Jezabel, com Acabe, não dava para sair grande coisa, teve um péssimo exemplo na sua casa. Apesar disso, ele foi melhor que os seus pais, ele não foi tão ruim quanto eles, vamos dizer assim. Mas sob o seu reinado, o povo de Israel se enveredou pelo caminho da idolatria. Adoravam falsos deuses como Baal, Astarote. Isso quer dizer o seguinte, que eles celebravam os chamados cultos de fertilidade. O que eram os cultos de fertilidade? Encontros com o verdadeiro bacanal e toda sorte de orgia que se possa imaginar. Ou melhor, um culto, melhor você nem imaginar. O negócio era feio, era terrível. Crianças podiam ser sacrificadas a Baal, a Moloque. Eles erigiam altares que replicavam órgãos sexuais masculinos. Terrível. E assim vivia a nação de Israel. No entanto, nós não podemos generalizar e pensar que todo o povo comungava daquela situação. Por quê? Porque Deus sempre tem um remanescente fiel. Ouça o que eu estou te dizendo. Deus sempre tem um remanescente fiel. Sempre. E não era diferente nesse caso. Mesmo dentro desse contexto social perturbado e com a proliferação de toda sorte de heresias e desmandos, Deus tinha um remanescente fiel. Dentre eles o profeta Eliseu, por exemplo, e a família dessa menina. Nós sabemos que ela cresceu num contexto muito interessante. Primeiro, os seus pais desfrutaram da presença do profeta Elias. Quem foi o profeta Elias? Um homem tão extraordinário que quando ele orou, lembre-se que eles praticavam esse culto de fertilidade, esperando que houvesse rebentos nos seus rebanhos, esperando que os campos produzissem mais grãos, e você precisa de chuva. Elias orou, e por anos não choveu. Depois Elias orou e choveu. Elias alimentou uma viúva com seu filho com azeite que não se esgotava. Lembram disso? Enquanto tinha panela na casa, enchia o azeite. O azeite era fundamental para que alguém pudesse se manter. O Elias foi arrebatado ao céu, segundo o registro da Bíblia, e os pais dessa menina certamente testemunharam essa história. Levado aos céus num redemoinho, cercado por carruagens de fogo. E durante o tempo dessa menina, um outro profeta, chamado Eliseu. Eliseu foi tão usado por Deus, aliás, a Bíblia nos diz que ele recebeu a porção dobrada do Espírito de Elias. Ele foi tão usado por Deus que com alguns pães ele alimentou centenas de pessoas. Lembra de Jesus no Novo Testamento? Ele ressuscitou o filho de uma viúva, de uma mulher que estava desesperada. Ele fez um machado flutuar, uma coisa assim bizarra, se você pode imaginar. Se tivesse um programa chamado naqueles dias Bizarrices, esse homem era candidato a estar lá sendo entrevistado, porque as coisas que aconteceram sobre o ministério dele eram simplesmente extraordinárias. Nesse contexto que essa menina está crescendo. Mas não apenas isso, ela está crescendo dentro de um ambiente familiar em que o nome de Deus é honrado, em que as escrituras são memorizadas, como nós vimos as nossas crianças fazendo aqui, em que os heróis dessa menina não são os atletas que corriam e que praticavam esportes naquela época e recebiam as mais celebradas reconhecimentos públicos. Os seus heróis eram pessoas que amavam e serviam a Deus. E que diferença é fazer isso na vida dela? Toda a diferença, como nós notaremos no texto. Veja só, quando nós consideramos o versículo 1, nós vemos uma descrição de Naamã. Naamã é comandante do exército do rei da Síria. Veja como ele é adjetivado aqui: grande homem, homem de muito conceito,
herói de guerra. Esse homem é o herói de guerra. Se as pessoas colecionavam figurinhas, ele estava nas páginas, nas bancas de jornais, se existisse isso. A garotada da Síria ou dos arameus, porque a Síria, que é uma Síria antiga, não atual, eles iam ter posters dele. Mas ele tinha um problema: sofria de lepra. E essa menina é contrastada com ele. No versículo 2: saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Nós temos um grande contraste. O contraste de um herói de guerra e de uma menina. A palavra usada para descrevê-la aqui em hebraico seria melhor traduzida como uma pequena menina. Talvez uma menina que estivesse próxima, uma pré-adolescente, nós podemos imaginar, que era utilizada para serviços domésticos. Vamos pensar um pouco na história dessa menina. Essa menina que cresce aprendendo as Escrituras, que tem como seus heróis os profetas. E um dia, um teste de fé vem ao seu encontro. Nesse momento, um herói de guerra, os sírios ou os arameus, que estavam ali na região fronteiriça ao norte de Israel, começaram a fazer incursões contra Israel. Eles entram nessa terra. Nós não temos os detalhes das Escrituras, mas nós sabemos que essa menina é levada nesse cativeiro. Ela é sequestrada. Vamos imaginar? Talvez ela estivesse no fundo de casa, debaixo de uma parreira. Talvez ela estivesse colhendo uvas, brincando no fundo do quintal. E um soldado sírio sai de trás de um arbusto, agarra a menina, tampa o corpo. Ela quer gritar, não pode. É levada para uma terra estranha, estrangeira, uma língua que ela não entende direito, costumes diferentes dos seus. Isso pode ser um cenário. Um outro cenário pode ser que os pais tenham sido executados ali, na frente dela. Talvez um soldado jogou uma tocha incendiando a casa dela, e ela viu em lágrimas seus pais morrendo carbonizados, e foi levada, sequestrada, num cativeiro. É possível que eles tenham invadido aquela região, destruído tudo, essa menina tenha sobrado nas mãos de alguém e estivesse vendida na Alepo daqueles dias, desesperada e comprada como uma escrava. É possível. Nós não sabemos exatamente o que aconteceu, mas nós sabemos que essa menina que cresce num lar piedoso, que memoriza as Escrituras, que ora a Deus, que clama a Deus com seus pais, ela é levada como escrava. Nenhum anjo veio ao seu socorro. Nenhum anjo veio ao socorro dessa menina. Nenhum profeta apareceu ao seu encontro. Ninguém veio defendê-la. Como ela deveria responder a esse teste de fé? Como você responderia a um teste de fé como esse? Como você responderia se a desgraça batesse a sua porta, e você ora, você canta a Deus, você faz as suas preces, você memoriza a Bíblia, e de repente você se vê numa situação de tamanha desgraça e infortúnio? Como você responderia? Jesus disse: o reino é das crianças, porque as crianças com uma sinceridade tal podem nos ensinar coisas que não aprendemos sequer nos bancos de seminário de teologia. O que nós encontramos? Você sabia que essa história que nós reconstruímos imaginariamente bem que poderia acontecer aqui no Brasil? As ONGs afirmam que no Brasil cerca de 40 mil crianças desaparecem todos os anos. Podia ser sua filha, podia ser um filho meu. 40 mil crianças desaparecem. Essa menina é levada para um outro lugar, para uma outra cultura, para um outro povo. Como ela responderia? Eu li a respeito desse
moço que serviu na guerra do Iraque, jovem norte-americano, ele disse que era um ambiente tão hostil, um ambiente tão difícil, e para se livrar daquilo que mais tarde chamariam de uma síndrome pós-traumática, ele procurou memorizar a carta aos Hebreus e entender o sacerdócio de Jesus como um supremo sacerdócio, como um sacerdócio de graça, que se compadece dos seus. Ele disse que ele memorizou aquele livro inteiro. Ele disse assim: se eu não tivesse memorizado aquilo, eu ficaria louco. O que será que deve ter sustentado essa menina? Eu creio que o que deve ter sustentado essa menina foi o fato de seus pais terem comunicado uma imagem heróica legítima. O fato de seus pais não apenas terem oferecido bens e uma boa educação, mas algo que não pode ser levado pelo vento, nem pelas tribulações da vida. Os pais dessa menina ofereceram a ela algo que poderia suportar as mais terríveis pressões e as chamas mais quentes do inferno. Essa menina estava pronta para enfrentar tudo e todos. Provavelmente ela orou com os pais. O Salmo 46. Você sabe, o livro de Salmos, o livro de hinos, eles não tinham videoprojetor, eles não tinham retroprojetor, eles não tinham. Era o livro de Salmos. E o que encontramos no Salmo 46? Me permita ler para vocês. Diz assim: Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem, espumejem na fúria, os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará. Deus desde antemanhã. Bramem as nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz, a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Talvez nos momentos solitários na Síria, talvez em Damasco, onde Ben-Hadad controlava os arameus naqueles dias, essa menina cantarolasse essa canção. Deus de Israel é o nosso refúgio. Deus de Israel é o nosso refúgio. Quem sabe dia após dia, quem sabe lá no meio da sua angústia, das suas dores, ela se lembrasse das histórias como de Jó. Quando seu pai contava: filha, houve um homem chamado Jó, ele sofreu tanto, filhinha, ele perdeu tudo que tinha, em um dia ele perdeu todos os seus filhos, ele perdeu todos os seus bens. Papai, e o que disse Jó diante de todas essas perdas? O pai deve ter respondido: Jó se levantou, rasgou suas vestes, raspou sua cabeça, lançou-se em terra, adorou o Senhor e disse: nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Essa história dançava na cabeça dessa menina. Ou quem sabe ela se lembrou de José. Quando a mamãe contava filhinha, teve um jovem chamado José, era um bom filho, dedicado, um bom moço, mas ele sofreu com os irmãos dele. Os irmãos tinham tantos ciúmes dele, que venderam ele como um escravo, e o coração dessa menina batia rápido. Ela não assistia novela naquela época, os heróis dela eram heróis de verdade. Então levaram esse menino, ele sofreu, ele foi traído, ele foi acusado de tentar assediar a mulher de Potifar, jogado no calabouço. E o que aconteceu, mamãe? O que aconteceu? Ele serviu a Deus ali fielmente, ele fez o que devia fazer, e Deus o exaltou e o colocou como primeiro ministro do Egito. De repente, no meio dessas imagens, a esposa de Naamã gritasse: menina, me traz a toalha. Talvez entre uma canção, um hino e outro, ela agora me traga a minha taça. Essa menina teve a fé testada e provada. Mas dizem que nós somos igual pipoca. Quando somos submetidos a altas temperaturas, até escondido dentro aparece, se externa aquilo que está dentro de nós.
Como você responde a essas situações? Essa menina respondeu assim. E o texto nos diz no versículo 2, capítulo 5, versículo 2, que ela estava a serviço da mulher de Naamã, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Essa construção gramatical na língua original significa que ela estava diante da face da esposa de Naamã. Alguém que está 24 horas por 7 dias da semana à disposição. Ela é chamada qualquer mulher, mas ela serviu. Uma das premissas que nós encontramos no Antigo Testamento e no Novo é o princípio de fazer tudo como se estivéssemos fazendo para Deus. Não importa o que venha o seu caminho, não importa em que situação você se encontra, você faz como se estivesse fazendo para o próprio Deus. É um princípio, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e me parece que isso está implícito no texto. Talvez ela cozinhasse, talvez ela ajudasse na hora do banho, talvez ela ajudasse na hora da senhora se vestir, mas ela fazia com tamanha dedicação, com tamanha graça, com tamanho exemplo, que isso conferiu a essa menina o direito de testemunho. O Naamã tinha um problema. A lepra no mundo antigo, até como hoje, hanseníase, mas a hanseníase hoje não é considerada, sequer os estudiosos concordam se é a mesma doença que nós estamos falando no texto. Era uma doença que isolava as pessoas. O povo de Israel, por exemplo, se alguém sofresse disso, ele tinha que viver continuamente no estado de quarentena. Se aproximasse de alguém, ele tinha que estar impuro, para a pessoa se afastar dele. E muitos outros povos praticavam isso, e o Naamã tem um dilema. Ele é um homem extremamente reconhecido, mas que carrega algo de secreto, uma lepra. E não é verdade que todos nós, em algum momento, carregamos algo escondido, debaixo da nossa capa de herói, tem algo ali escondido, por trás da nossa roupagem, da nossa capa social, do nosso arquétipo yanguiano, que todos admiram, tem algo escondido, tem uma ferida purulenta, que pouca gente sabe, e se soubesse, meu Deus. Dizem que se todo mundo revelasse a sua própria intimidade, ninguém se saudava na rua. Pensou nisso? Só para descontrair, eu visitei uma família faz uns anos, eu não vou dizer o nome, isso de tortura, é claro. E a menina na casa era uma adolescente, terminou a refeição, ela deu uma arroto que eu já vi. Uma arroto aqui. E o pai ficou tão sem jeito. Falou, filha, não se fazia, por quê? Faço sempre. Não tem intimidade. Se fosse exposta, as pessoas saudavam na rua. Esse homem sofre de uma lepra. E essa menina está ali, e porque ela serve, nesse contexto, como ela faz tudo como quem faz para Deus, eu quero deixar as pessoas, faça tudo como se você fizesse para Deus. Um pregador puritano chamado Dr. Martin Lloyd Jones, porque ele também era um médico, ele disse que esse é o problema entre quem segue a Cristo e quem não segue a Cristo. Ele disse assim, quem não segue a Cristo, o tempo todo está tentando fazer algo para que as pessoas vejam. E é terrível você viver assim, pensando, o que eles estão achando de mim agora? Será que estão gostando da minha pregação? Será que não? Será que a minha roupa está boa? Não está? É terrível você viver sempre pensando o que estão pensando de você. Ele disse, o não cristão entende que viva assim. Ele quer ser recebido pelas pessoas, aplaudido pelos homens. Mas a nossa ambição deve ser fazer tudo como quem faz para Deus. Porque Deus é o justo juiz dessa vida. É Deus quem vai nos julgar. É Deus quem vai nos acabar. Essa menina procedeu assim.
tendo procedido assim, ela ganhou o direito e a autoridade de falar da sua fé. E ela disse então: olha, quisera o meu Senhor, ou tomar o meu Senhor, versículo 3 para você, versículo 3, tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Legal. Os anjos não a resgataram, os profetas não a resgataram, ela passou um grande sofrimento, uma separação da sua família, mas não perdeu a fé. E você? E você? E você? Nessa época em que se propaga o evangelho triunfalista, seria maravilhoso se funcionasse, mas não funciona. Como você responde quando a sua fé é testada? Essa menina nos ensina que nós devemos primeiro confiar em Deus, e segundo, nós devemos compartilhar a nossa fé em Deus. Ela fez isso, e tendo feito isso, nós sabemos da história. Grande contraste surge. O contraste se dá entre um comandante e uma menina, entre uma menina que está em terra estrangeira, mas tem fé, e o estrangeiro que precisa ir para a terra dela para descobrir a fé. Entre um homem que pensa no status e vai até o rei para que possa curá-lo, mas descobre que há um contraste. A cura está na casa de um profeta pobre que sequer vai atendê-lo quando recado. Um contraste entre os rios maravilhosos da Síria e o lamacento Rio Jordão. E é nesse contraste todo que Deus vai agir. Vou rapidamente pontuar para você como é que se dá a cura desse homem. São 9 passos, eu vou citar rapidamente. Primeiro, esse homem teve que ouvir o testemunho de uma menina. Esse homem teve que entender que um rei não podia curá-lo. Ele teve que entender que não podia comprar a bênção de Deus. Ele teve que ir à casa de um profeta pobre. Ele teve que entender que o profeta sequer o atenderia, mas ele tinha que aceitar apenas uma mensagem. Ele teve que se lavar no Rio Jordão. Ele teve que ser guiado pelos seus servos de novo. Lembra da história que lemos agora mesmo? Olha, escuta os seus servos, humildade. Ele teve que obedecer. E finalmente, quando ele faz tudo isso, nós nos deparamos com o versículo 14, diz assim, capítulo 5, 2 Reis, versículo 14. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e sua carne se tornou como a carne de uma criança. O texto começa com uma menina, o texto termina com uma criança. No hebraico, a mesma palavra. Ele teve que se fazer como um menino para começar a enxergar o reino de Deus. Isso fica tão evidente na vida dele, e veja o que acontece. No versículo 11, ele diz assim: Naamã, porém, que se indignou, e pensava ele pensava alguma coisa sobre Deus, ele pensava algumas possibilidades sobre Deus e sobre o profeta. Agora veja o que acontece no versículo 15, na parte B, ele diz: reconheço que em toda a terra não há Deus senão Israel. Agora que ele se tornou como uma criança, ele não só pensa na possibilidade de Deus, mas Deus é uma realidade na sua vida. Ele teve que deixar de lado o seu intelectualismo, a sua posição, o seu status, para conhecer Deus verdadeiro. Quando a sua fé for testada, essa é a grande lição dessa vida. Confie em Deus, compartilhe a sua fé. No ano de 2005, uma matéria rodou pelos jornais dos Estados Unidos, cobrindo a história de um jovem chamado Brian Nichols. Brian tinha sido condenado por vários crimes.
E quando a policial foi levá-lo para se trocar, para colocar roupa e receber a sua condenação, ele conseguiu sobrepujar a policial, tomou a arma dela, agrediu de tal maneira que deixou ela na cela para morrer e fugiu. Antes de ir embora, ele foi até onde estava no tribunal o juiz e matou o juiz. Matou o repórter que estava no lugar e saiu atirando. Foi uma caçada daquelas em que ele roubou um carro e outro carro e outro carro e foi fugindo. Deve ter visto isso no jornal. Até que ele chega num prédio de apartamentos e tem uma senhora andando lá, chamada Ashley. Ele sequestra essa mulher, obriga que ela o leve até o seu apartamento. E lá, sequestrada no apartamento, ela ficou pensando como ela responderia àquela situação. Cristã. E ela decidiu pedir para aquele moço se podia ler alguns trechos da Bíblia. Ele tinha matado 5 pessoas. Gostaria de matar mais um. Mas ela sentiu que devia fazer isso. Ela leu. E ela pegou no livro do pastor. Não foi o meu não, viu? Wagninho, ele divulga bem, mas esse não é meu livro, outro. Ela leu trechos do livro do pastor. No final, aquele rapaz se entregou e foi preso. Por que não entrou em desespero? Por que não arrancou os cabelos? Ela confiou em Deus. Confiando em Deus, ela estava pronta para compartilhar a sua fé. Eu não sei o que você está passando, eu não sei, mas eu sei que o que quer que você esteja vivendo na sua vida, Deus é real, Deus ele é verdadeiro, e você pode aprender com essa menina. Eu tenho aprendido com essas crianças, eu tenho aprendido com essas crianças também, que eu posso confiar em Deus. Deus é real. E quanto mais eu confio em Deus, mais eu posso compartilhar a minha fé em Deus. Eu quero desafiar você nessa noite a fazer isso. Colocar sua confiança em Deus. Você quer fazer isso nessa noite? Colocar a sua confiança em Deus. Dizer, Deus, eu quero, me ajude a confiar em Ti. É por isso que nós nos esforçamos aqui na Igreja Bíblica, ainda que imperfeitamente, para estudarmos essas histórias, para meditarmos nessas histórias, para que possamos conhecer a Deus. Conhecendo, possamos confiar. E confiando, possamos compartilhar. Vamos ficar. Feche seus olhos. Pai querido, obrigado por essa noite. Obrigado por cada irmão e irmã que aqui se encontra. Nós, Senhor, não estamos lá numa terra estrangeira, mas talvez nós estejamos em situações estranhas na nossa vida, em momentos da nossa vida que nós nunca imaginamos que passaríamos, onde, assim como uma língua estrangeira não se pode entender, a gente não entende o que está vivendo. Mas nós queremos tomar por exemplo a história dessa menina, que confiou e compartilhou. Nessa noite, reunidos pela fé no nosso Salvador Jesus, nós queremos pedir que, pelo poder do Teu Espírito, o Senhor nos ajude a confiar. Irmãos aqui que estão lutando por questões de saúde, essa terra estranha dele. Há outros, Pai, que estão lutando com crises financeiras, crises familiares, outros estão lutando com depressão, distúrbios de ansiedade, tantas áreas, experiências estranhas, difíceis.
Mas assim como aquela menina que cria no Deus de Elias, no Deus de Eliseu, no Deus de Jó, no Deus de José, nós também cremos. Renova, Senhor, a nossa fé nessa noite, Pai. Renova o nosso coração, Pai. Dá-nos a graça e a força de vivermos qualquer circunstância, vivendo como quem vive para o Senhor. E que assim sendo, temos autoridade para compartilhar nossa fé. Em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, nós cremos e te agradecemos. Amém. Você recebe a palavra de Deus nessa noite? Diga amém. Amém. Deus abençoe você grandemente em nome de Jesus. Você tenha uma ótima semana. Não perca o curso amanhã. Venha